Olá, tudo bom? Eu sou o professor Thiago Valenciano, da área de Sociologia e Política, e hoje nós vamos falar uma relação muito interessante que nós temos entre as humanidades e as áreas das exatas, mais precisamente falando um pouco sobre a matemática e a própria estatística. Bom, a disciplina que eu normalmente leciono é a disciplina de Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação. Essa disciplina ela fala, portanto, da sociologia e da antropologia relacionadas à educação. O que significa isso? Que a sociologia ela tem como escopo, quando ela olha para a educação, as relações sociais que permeiam o ambiente escolar, o ambiente educacional, o ambiente do conhecimento. E quais são essas relações sociais? Aquelas estabelecidas, obviamente, pelos seres humanos. Né? Como que o ser humano se relaciona com o outro, como que o processo de interação social acontece dentro da escola e fora da escola também em relação à aquisição de conhecimento, como que o ser humano conversa entre si, como que ele enxerga a sociedade e vê a escola como uma instituição presente dentro da sociedade. Por outro lado, nós também olhamos a antropologia relacionada à educação. O que significa isso? Significa que a antropologia, enquanto estudo do homem e suas relações enquanto homem com o meio exterior, ela está dedicada a entender quais são os mecanismos que fazem com que o homem tenha determinado tipo de padrão ou não de comportamento cultural, como que o homem enxerga a sociedade com os seus valores culturais, como que ele se relaciona com a sociedade, mas olhando primeiramente para si mesmo, enfim, como que o comportamento do homem ao longo da história da humanidade se relacionou com o todo social. Então essas duas áreas, a sociologia e a antropologia, elas vão praticamente conversar com a matemática ou com as exatas no momento que a gente precisa entender quantitativamente como que a população se comporta. Um exemplo disso é que a estatística está muito presente nas empresas de pesquisa de mercado. Eu, inclusive, atuo nessa área de pesquisa de mercado e estou relacionado diretamente com o estatístico, porque eu preciso entender a diferença da população para a amostra, isso você vai compreender mais na estatística. Eu preciso compreender por que uma amostra X ela é tão ou quanto representativa em relação à totalidade da população. Eu preciso compreender por que essa amostragem, quando bem construída, ela vai me dar respostas bem sinalizadas quantitativamente, ou seja, com uma grande escala da população. E para isso, a sociologia ela dialoga diariamente com os números. O sociólogo ele trabalha muito com os números quando ele vê essas pesquisas, quando ele enxerga as pesquisas de intenção de voto em anos eleitorais, caso de 2022, por exemplo. Quando o sociólogo ele vê índices, indicadores, rankings e tudo mais, ele acaba olhando para os números e interpretando esses números a partir de realidades sociais dadas. O antropólogo faz a mesma coisa quando ele pesquisa populações ainda não descobertas ou padrão de comportamento cultural de populações que a gente se relaciona quase que diariamente. Então observe que, aí você pode estar até se perguntando, né? Ah, professor Thiago, eu já sabia que a matemática, que os números estão em tudo. Mas a gente tem uma relação muito íntima, ela não está tão distante assim, ela está muito próxima do nosso dia a dia. Eu, particularmente, atuo fazendo cálculos quase que diariamente, porque eu preciso entender todos esses fenômenos sociais, eu preciso compreender a diversidade de fenômenos que nós temos na nossa sociedade. Por isso que a estatística, por isso que a matemática, por isso que ela vai estar se relacionando quase que diariamente com a minha área de atuação. Quer mais um exemplo, rapidamente, para a gente fechar essa pílula de aprendizagem? A gente pode falar um pouquinho das redes sociais. Uma palavra do momento em relação às redes sociais são os algoritmos. O que significa isso? Que o cálculo, e aí você da matemática ou das exatas pode explicar muito melhor para mim como funciona o algoritmo, o cálculo das interações ou daquilo que a plataforma, que uma rede social entrega para as pessoas, ele se altera conforme o padrão de comportamento das pessoas naquela rede social também está alterado. Então, quer dizer, eu estou falando de rede social, de pessoas, e estou falando de números em relação à matemática e às exatas como um todo. Então, a gente está conversando, a gente está se entrelaçando o tempo todo. Para eu conseguir entender hoje uma profissão do momento, a profissão de cientista de dados,
O cientista de dados ele não precisa entender somente das exatas, dos dados, ele precisa compreender como que a humanidade está se comportando. E fazer sociologia, entender rede social, entender tendências de comportamento, entender padrões de comportamento cultural, entender o mercado, tudo isso se relaciona com os aspectos que a sociologia e a antropologia nos dão como base. E, obviamente, nós temos como instrumento fundamental as fórmulas, os cálculos, a metodologia das exatas. Espero que você tenha gostado dessa pílula de aprendizagem. Se inscreve também lá no meu canal no YouTube, youtube.com/professor Thiago Valenciano, e me siga nas redes sociais, no Instagram, @Thiago Valenciano, e no facebook.com/professor Thiago Valenciano. A gente se encontra numa próxima oportunidade e até mais!